Tudo bem com vocês? Vou tentar ajeitar aqui para esse som não ficar pegando assim. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. O tema é a mulher samaritana, a partir do versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar. Bonitão. O poço é fundo. Bonitão da carinha feia. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se lhe fará nele fonte de água e jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede e não venha mais aqui tirar água. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem para cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora vives junto não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Mestre, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este a Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda
4 meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que semeia como a ceifa, ambos se regozijem. Isso é verdadeiro ditado. Um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra que a mulher testificou. Disse-me tudo quanto tenho dito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João, ele relata essa passagem onde estavam saindo da Judéia Jesus e seus discípulos e descendo para Galiléia, subindo para Galiléia. No caminho eles tinham que passar pela região samaritana, uma região montanhosa. Os judeus geralmente desviavam daquele caminho para não cruzar seu caminho com os samaritanos. Existia uma rincha ali, histórica, onde judeus e samaritanos não se davam bem. Principalmente judeus não falavam principalmente com mulheres. Mas Jesus tinha um plano ali. Ele não estava simplesmente indo para a Galiléia por ir. Ele tinha que passar por um caminho, ele tinha que encontrar uma pessoa que futuramente se tornaria uma missionária de Deus, a mulher samaritana. Jesus, ele estrategicamente entra numa cidade chamada Sicar, dentro da Samaria. Se senta ali ao poço de Jacó, poço que aquele povo ia retirar água para dar ao gado, ia retirar água para saciar a sua sede. Da 6ª, um horário quente, um horário que ninguém trabalhava. E Jesus resolve sentar ali e fala para seus discípulos irem comprar comida, que ele estava com fome. Tudo estrategicamente. Naquele horário onde ninguém costumava ir buscar água, uma mulher que ajudava seu pai, sua família, descia ali para buscar água e se depara com Jesus assentado ali. Para ela era apenas mais um judeu que iria ignorá-la, iria olhar feio para ela, só mais um religioso preconceituoso. Mas ela nem imaginava que estava diante de Cristo Salvador. A mulher começa a preparar o seu balde, o seu cântaro para retirar a água. Jesus olha para ela e pede de beber. Ela se assusta porque aquele homem judeu conversa com ela e questiona: como você, sendo judeu, conversa comigo, sendo mulher samaritana? Jesus, então, no diálogo, fala: se tu soubesses quem eu sou, não me daria água, mas me pediria água, porque a água que eu te der e tu beber, tu não iria mais sentir a sede, porque é a água da vida eterna. Os discípulos de Jesus chegam ali, depois daquele diálogo. No meio do diálogo, Jesus fala para a mulher: se você quer desta água, chame seu marido. A mulher diz: o que vive comigo não é meu marido. Não, eu não tenho marido. E Jesus ainda fala: dissestes bem, o que vive contigo agora não é seu marido, mas os 5 anteriores eram seu marido. A mulher se assusta, fala: nossa, vejo que tu és profeta. Já que tu és profeta, então me responda uma questão. Nós adoramos no monte, nós samaritanos.
Vocês, judeus, dizem que o certo é adorar em Jerusalém. Qual dos dois estão certo? E Jesus respondeu: há de vir um que é em espírito. O que vocês adoram, vocês não conhecem. E o que nós adoramos, nós conhecemos, porque Cristo veio dos judeus. Mas Deus é em espírito, e há de receber somente a adoração feita em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores. Os discípulos de Jesus chegam e se deparam com Jesus, não apenas falando com um samaritano, mas com uma mulher samaritana. Nenhum deles questiona, por mais que estavam com vontade de questionar. Depois que termina, a mulher sai correndo, querendo contar para todos o que viveu ali. Pois ela reconhece que se encontrou com Cristo. Jesus se revela para aquela mulher como Cristo e prova que é Cristo. Aquela mulher sai correndo querendo contar para tudo o que aquele homem fez na vida dela. Enquanto isso, os discípulos, chegando com a comida, oferecem a comida para Jesus, e Jesus dá uma lição para eles, falando: não sinto fome, a minha comida é fazer a obra de Deus. Há um campo branco pronto para ser ceifado, e vocês não veem isso. Há pessoas precisando de receber a mensagem e vocês não veem isso. Vocês querem trabalhar somente onde vocês bem querem, mas há um campo onde eu quero que vocês trabalhem. Por isso Jesus vai até ali para ensinar os discípulos que precisava pregar o Evangelho de Cristo onde ninguém queria. É para isso que eu e você fomos chamados. Existe uma rincha histórica entre judeus e samaritanos. O interessante dessa história começa aí. Muito antigamente, Judá foi levado a cativeiro e ficou somente uma parte do reino. Judá foi levado e a outra parte que ficou, que não foi levada para o cativeiro, acabou se misturando com outros e formando um povo mestiço. E Judá volta do cativeiro intacta. E o povo que estava mestiço começa a querer se juntar com Judá que estava intacto, e Judá fala: não, vocês se corromperam, vocês se misturaram com estrangeiros, vocês não são mais povo de Deus, vocês não são mais puros. Vocês adotaram formas de adorar a Deus como os pagãos, porque naquele tempo os pagãos gostavam de subir aos montes e fazer os cultos deles nos montes. Então os samaritanos, além de se misturarem com outros povos, começaram a adorar a Deus, o mesmo Deus, só que de forma diferente. Começaram a subir em montes e adorar em montes, enquanto os judeus, quando saíram do cativeiro, continuaram adorando em Jerusalém. E foi a forma que Deus ordenou. E por serem rejeitados pelos judeus, eles cercaram a região chamada Samaria, formaram povos ali. No meio deste povo tinha a cidade de Sicar, pequenas aldeias, cidades, e fechavam ali. Era difícil para um judeu ser aceito ali, pois eles fechavam os portões, como relata em Lucas capítulo 9, se eu não me engano, e outras passagens. Quando desciam com feição que estavam indo para Jerusalém, eles fechavam os portões para não passar por ali. E os judeus também desviavam o caminho para não cruzar com eles.
Era um povo, dois povos orgulhosos. E essa mulher, quando vê que está falando com um homem de Deus, faz a primeira questão. Nós estamos certos em adorar de X maneira ou vocês estão certos de adorar da maneira Y? E Jesus fala, nem X nem Y, mas em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não adianta você ir para um monte e não adianta você ir para o templo oficial, para a sede. Não adianta você fazer as coisas que não sejam em espírito e em verdade. Não adianta você fazer assim como Simão, aquele fariseu, convidou Jesus, fez um banquete, mas na verdade ele queria ver se Jesus realmente fazia milagres. Ele não convidou Jesus para jantar em sua casa com vários convidados porque ele queria Jesus ali, mas sim porque ele duvidava, queria ver o que acontecia. Isso não é espírito em verdade. Isso é uma curiosidade apenas. E vem uma outra mulher nessa passagem, estou me recordando agora, conhecida como pecadora. Alguns dizem que ela era prostituta. Ela era conhecida como mulher pecadora. Essa mulher sabe que Jesus estava passando por aquela região e corre para lá e faz o que ninguém fez. Se joga aos pés de Jesus. Lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Abre o seu vaso de alabastro, equivalente a 300 dias de trabalho. Joga um unguento no pé de Jesus. Unge-o. Desamarra o seu cabelo, mostrando intimidade profunda com Jesus, pois as mulheres só soltavam seus cabelos diante de seu marido. Seca os pés de Jesus. Beija os pés de Jesus. Com hóstias. É isso que está faltando. Adorar em espírito e em verdade. Todo aquele povo ali não tinha sequer lavado os pés de Jesus, que era uma visita e era um costume lavar os pés do visitante que chegava na casa. Beijar os pés. Não beijar o rosto, né, com hóstia. Essa mulher beijou os pés de Jesus. Ungiu com algo mais precioso da sua vida. Chorou ali, reconhecendo que foi perdoada. Os pecados foram perdoados. Da mesma forma, essa mulher samaritana de João capítulo 4, ao ver que estava falando com o profeta, ela não pensa em nada mais do que correr e falar, eu vi Cristo e ele fez maravilhas. Ele falou tudo o que tinha que falar na minha vida. Tive que parar para receber medicação, mas já estou terminando aqui. Então, voltando, a mulher, ela, samaritana, corre para falar para todos que encontrou com Cristo, o próprio, que conhecia ela. E acredito eu que ela deu as respostas a todos ali, que não importava a forma de adorar, desde que fosse em espírito e em verdade. E essa lição, não importa se você ora de pé, deitado, de joelhos, no banho, na cama, não importa se você vai para monte, se você não vai para monte, não importa se você é da igreja X ou da igreja Y, não importa se você vai de bermuda, de calça, não importa se você louva louvores tradicionais ou contemporâneos, se você gosta dos hinos da harpa ou se você escuta Priscila Alcântara, nada contra. Não importa se você gosta de um louvor mais estilo reggae ou se você gosta de um louvor mais tradicional.
Não importa nada disso. Não importa se você prega de terno, se você prega de camisa social, se você prega de camisa polo ou de camisa normal da Kicksilver. Nada disso importa. O que importa é o verdadeiro coração de adorador. Estica o braço. Tava parado? Aham. Então, vou deixar esticado. Não importa nada disso. O que importa é adorar em espírito e em verdade. E terminando, aquela mulher diz que ela foi, contou para todos e todos correram ali, encontraram com Jesus, rogaram que ele passasse mais tempo com eles. Jesus passou 2 dias ali e diz que eles não creram mais pela palavra da mulher, mas creram porque falavam e ouviam e viam as maravilhas de Jesus. Ou seja, pregue por aí o que Jesus fez e faz na sua vida, para que as pessoas se acheguem até Ele e que não mais pela sua palavra, pelo seu testemunho, mas sim que eles começam a ter os seus próprios testemunhos do que Jesus pode fazer na vida de cada um deles. Seja uma ferramenta de Deus e o adore em espírito e em verdade. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele o acrescentará. Amém? Tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.